Senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores, havendo quórum, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 20ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Caçador. Está em discussão a ata da reunião anterior encaminhada por correio eletrônico. Ninguém desejando discuti-la, comunico que a mesma está aprovada. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Cleoni, pessoas que nos acompanham online nesse plenário, uma boa noite a todos. Mensagens número 019, 021 e 22, 2017, do Prefeito Municipal, encaminhando respectivamente a. Projeto de Lei número 006/2017, que suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento Geral do Município de Caçador, exercício de 2017, em regime de urgência. E B. Emendas modificativas aos projetos de lei complementar número 007/2017, que altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar número 205, de 23 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a nova estrutura e regulamentação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador e PUC, e da outras providências. E o 006/2017, que altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Complementar número 284/2014, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública municipal e da outras providências. Ofício número 595/2017, da Superintendência Regional da Caixa, informando de crédito de recursos financeiros sobre bloqueio no valor de R$ 20.080,20 no âmbito de programa sobre a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto obras de infraestrutura em 125 unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida, equipamentos comunitários CRAS e a recuperação de área degradada. E a proposições dos senhores vereadores. Deixo a palavra livre para pequenos comentários sobre o expediente lido e breves comunicações ao plenário. Com a palavra, vereador Alcedir. Senhor presidente, senhores vereadores e demais pessoas que nos honram com sua presença, nós estivemos hoje à tarde, 15 horas, lá no loteamento Nossa Senhora Salete, onde foi construída aquelas 225 casas, 125 casas para a família de baixa renda e aquelas famílias que moravam nas proximidades do Rio do Peixe, ali na área de preservação permanente e também na invasão daqueles lotes que são da rede ferroviária, e também ali é uma área de proteção ambiental e oferece risco para as pessoas. Na verdade, então, foi feito essas 125 unidades habitacionais, e as pessoas que lá estiveram, tanto o pessoal da Caixa Econômica Federal, o pessoal da Prefeitura, enaltecendo, né, a excelente qualidade daquelas casinhas que foram feitas lá para aquele pessoal que morava aqui no loteamento Nossa Senhora Salete. E o diretor de habitação lá, o Coas, eu acho que ele se passou demais nas conversas dele, dizendo que na verdade foi dado um calote, foi feito isso, foi feito aquilo. Eu, na verdade, não participei da inauguração daquelas casinhas. Mas no dia seguinte, eu estive lá com o prefeito, então o Beto Comacete, estive lá olhando. Então, na verdade, as casas estavam prontas. O que estava faltando, na verdade, era a parte documental, como até agora aqui nós temos o ofício 595/2017, da Superintendência Regional da Caixa, onde informando que libera 20 mil destinadas a obras de infraestrutura naquele loteamento. Então, na verdade, não foi feita ilusão, não foi feito nada, só foi feita a inauguração das casas, as casas estavam prontas. O que não estava pronto é a parte documental. E como não está pronto agora, porque falta a escritura ainda, e daí o pessoal da Caixa, o pessoal da Prefeitura, no decorrer do tempo, vão fazer, na verdade, as escrituras para aquelas famílias. Então, na verdade, como devia ser um ambiente festivo e de comemoração, porque as pessoas ganharam uma casinha de excelente qualidade, de excelente nível, né? A empresa que construiu aquelas casas está de parabéns. Ela tem 2 quartos, conjugado ali uma cozinha com a sala. Então, uma casinha bem feitinha, né? O lote tem 200 metros quadrados. Então, na verdade, tinha que enaltecer, né, o investimento, que foi em torno de quase 9 milhões de reais, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, através do governo federal. Então, tinha que enaltecer esse espírito de convênio entre a Prefeitura,
entre a Caixa Econômica Federal, né, para trabalhar nesse sentido. Não adianta você voltar atrás lá e dizer que foi logrado. Ninguém logrou ninguém, na verdade. As pessoas que estavam inscritas naquele convênio receberam as casas hoje com a chave, inclusive, na mão. Então, na verdade, quando a gente tem que ter cuidado, quando as pessoas lá estavam aí até essa discussão, eles queriam mais a comemorar que estavam recebendo um imóvel de excelente qualidade. Então, é isso, senhor presidente, queria que ficasse registrado nessa casa a minha indignação, né, com essas palavras assim, que são feitas ao ar sem pensar, né, denegrindo a imagem de pessoas que lá trabalharam, que não foi só o prefeito que fez, foi as pessoas, o pessoal da assistência social, todos eles participaram do começo ao fim, então são os funcionários da prefeitura, não foi o prefeito, foi os funcionários da prefeitura, os funcionários da Forte que construíram aquelas casinhas. Então, de repente, só por causa de uma palavra mal empregada, às vezes a gente fica sentido e a gente vai lá para prestigiar. Tanto não interessa, o Saulo começou, passou pelo Beto e agora o Saulo inaugurou. Só que o prefeito, infelizmente, não estava lá. Mas as casinhas foram entregues para as pessoas, ninguém logrou ninguém saiu perdendo. Nós temos que parabenizar aquela comunidade que recebeu um imóvel de excelente qualidade. Era isso, senhor presidente, obrigado. Com a palavra, vereador Itacir. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, servidores desta casa, pessoas integrantes do Grupo Moraliza, nosso presidente do nosso partido, Sidney Cardoso, e demais pessoas que nos honram com suas presenças. Hoje pela manhã começou um trabalho ali no Santelmo, daí, quando estava indo trabalhar, as ruas ainda estavam todas funcionando. O pessoal estava trabalhando, mas mesmo assim a via estava aberta e estavam trabalhando. Quando voltei para a cidade, já tinham várias ruas fechadas. Mas tudo bem, o pessoal estava trabalhando, tem que fechar a rua, né? Mas eu acho que cada ponto daqueles que está fechada, tinha que ter um guarda municipal para orientar as pessoas. Tinha pessoas que vinham para entrar numa via, não podia. Ia para entrar na outra, não podia. Daí chegava na última, aqui em cima, no Tonicar ali, via aqueles cones meio abertos, passava no meio daquele cone. Chegava lá embaixo, tinha que voltar. E foi indo, ia até no Santelmo. Lá no Santelmo também tinha um guarda na rótula lá, bem na frente da lotérica. O guarda lá na frente da rótula, colocou a moto atravessada. Então o pessoal vinha de lá, então eles podiam subir ali no Bom Jesus, antes de ficar lá naquele ponto, Bom Jesus, fazer o pessoal... Não, o pessoal vinha de lá, chegava ali no guarda, tinha que fazer o contorno e voltar de novo. Eu não sei por que fecharam 5 ruas, não colocaram 5 guardas, um cada esquina, para orientar as pessoas. E daí isso aí tudo bem, né? Daí de meio-dia, veio vindo para a cidade de novo, a fila lá no mercado Santa Catarina. Digo, mas meu Deus do céu, essa fila desse tamanho. E não tinha para lado nenhum para você. Você quer vir para o centro, só tem essa rua. Ou vai pelo hospital lá da volta, mas depois que você entrou ali na via, não tem como voltar. E pessoas que entravam na rua e saíam e voltavam pela outra. Então, acho que... Eu pensei, chego na sinaleira, tem o guarda lá, chamando o pessoal, né? Ah, tinha guarda na sinaleira. Tinha nada. Aquele ponto ali das 11h30 e a 1h30 tem que ter o guarda na sinaleira quando não está as ruas fechadas. Imagina hoje que estavam 5 ruas fechadas. Então, acho que a guarda tem que pensar um pouquinho mais quando a infra vai fazer algum trabalho, que sabe que tem que fechar a rua, senão não sai trabalho nenhum. Se você deixa a rua aberta, cada pouco a máquina vai de ré ou vem para frente, o cara tem que parar e pode acontecer algum acidente. Então, acho que a guarda tem que pensar mais, quando tiver esses pontos que eles vão trabalhar, que fique um guarda. Não é possível que só tem 3 guardas na municipal. Eu acho que tem mais de 40. Então, acho que para ter 5 guardas ali para orientar as pessoas no trânsito, acho que ia fluir bem melhor o nosso trânsito. E ao meio-dia tem que ter um guarda lá na sinaleira. Não adianta. Ao meio-dia tem que ter um guarda ali, porque a fila é enorme sempre. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Márcio. Senhor presidente, vereadores, assessores, imprensa, Grupo Moraliza e demais pessoas que estão nesta casa, recebi aí denúncia de algumas pessoas em relação ao ultrassom do postão que não estava funcionando. Fui verificar agora na parte da tarde, realmente não estava funcionando, no break estava estragado. Ficou pronto hoje e já volta amanhã, terça-feira, dia 10, então o procedimento normal de ultrassonografia no postão. A questão das casas ali é muito importante essa obra, né? As pessoas, essas 125 casas, a gente não pode esquecer da fiscalização de quando sair as pessoas da beira do rio para não entrar novas pessoas, para não continuar o mesmo caso, né? Então tem que ter uma atenção forte aí nessa parte, na hora que as pessoas forem se mudar, uma fiscalização para não deixarem novas pessoas invadirem o local e continuar também o mesmo problema das enchentes que todo mundo sabe. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Adriano. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, comunidade presente nessa casa, servidores,
eu queria aproveitar agora o momento, senhor presidente, para fazer um comentário em cima do questionamento que o senhor fez ontem, pegar o embalo aí, e mencionar algumas ruas que eu fiz indicações aí, no decorrer do nosso pleito aí. Então, vou lá. Rua Alfredo Cachoeira, no bairro Sorgato, indicação no dia 6/2, resposta no dia 1/3. Daqui a pouco eu falo da resposta. Tá? Rua Padre Feijó, em frente à Casa dos Parafusos, indicação dia 13/2, resposta 16/3. Avenida Fado Tomé, indicação dia 14/2, resposta 16/3. Henriqueta Tedesco, a Rua do Senai, indicação 6/3, ainda não tive resposta. Então, Avenida Fado Tomé é uma rua com frequentes acidentes e até com morte, né? Foi pedi uma lombada, né? Poderia ser feito 2, mas a gente pediu uma. Para depois que não aconteça o que aconteceu, o senhor presidente pegou a palavra ontem para falar de um acidente que não teve morte, né? Só danos materiais, graças a Deus. Mas então a gente pede aqui para que sejam revistos, dando ênfase no seu comentário ontem, no seu questionamento, para que isso seja feito, esse estudo. A resposta do IPUC é a seguinte: atendendo ao inquérito civil promovido pelo Ministério Público, está realizando um estudo técnico de regularização de todas as lombadas existentes e a viabilidade para todas as lombadas. Ou seja, é praticamente sempre a mesma resposta para tudo. É um copia e cola, eu acredito. Então, a gente está aqui para dizer que a gente não é... A gente tem um respeito enorme pelo Executivo, mas toma liberdade como líder de bancada do partido para dizer que a gente tem a cobrança, como eu já falei várias vezes, a cobrança ela vai vir, seja de A, B, C ou D. Ou vamos acrescentar mais letras aí nesse alfabeto. Então, eu peço que fica aqui a indignação também pelo fato de só virem as respostas, e a gente quer conclusão. A gente não quer só resposta. Não precisamos esperar que o Ministério Público está julgando questões das lombadas. Já foi discutido várias vezes aqui. Precisamos de ação. A gente não precisa, se a gente deve uma conta, não precisamos deixar vencer a segunda. A gente pode pagar aquela que está vencendo, deixar só aquela para trás. Depois a gente vai regularizar ela. É só um exemplo. Então a gente pede que o Executivo tome um pouquinho mais de consciência e que resolva essas coisas para não acontecer o que aconteceu ontem aqui como o presidente falou, e que não aconteçam vários acidentes aí que a gente fez o nosso papel. Nosso papel é indicar. A gente indicou, hoje eu estou cobrando. Amanhã eu vou fiscalizar os valores que foram gastos nas lombadas. Então isso é o nosso papel. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tessaro. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e demais que fazem presente. Primeiro, cumprimentando o pessoal da infraestrutura que está aí, o Valdir, o chefe das máquinas, o Júlio e o Beleboni. Sei que eu fiz uma indicação a semana passada, retrasada, e daí queria agradecer a infraestrutura pela agilidade que executou a obra. A ponte do Tamanduá, São Domingos. Eles fizeram numa semana, reformaram ela. Parabéns para eles, para a infraestrutura e para a equipe. E também uma tubulação no bairro São Cristóvão. Não foi indicação, mas era de extrema urgência, e hoje eu passei por lá, eles estavam praticamente encerrando a obra. Então, parabéns à infraestrutura. Era isso que eu queria dizer, presidente. Com a palavra, vereador Neri. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e demais que nos dão a honra com as suas presenças nesse momento aqui nessa sessão. Acho que é uma inauguração tão importante que aconteceu, essa de hoje, das 125 casas, e que parabéns para o vereador Lilo por ter puxado esse assunto. É inédito em Caçador, essas 125 casas, que começou o projeto ainda lá no segundo mandato do Saulo, que tem os seus méritos, sua equipe que foi buscar recursos, tem o Ministério Público, tem a parte da Justiça, na época o juiz Dr. André Milani, assistência social, e a gente que lida com loteamentos populares, a gente sabe toda a dificuldade que se tem, né, senhor presidente, de legalizar
um loteamento. Então, para começar lá, teve que a prefeitura adquirir o imóvel, legalizou o imóvel, fazer o loteamento, quer dizer, não é fácil. Então, infeliz foi o rapaz, né, Lilo, de fazer esse comentário, mas, na verdade, toda a sociedade caçadorense está ganhando com isso. E é um exemplo para outros projetos que venham, né, para legalizar as áreas verdes que estão invadidas aí com famílias que, infelizmente, de baixa renda, tiveram que fazer suas residências aí. E um ponto positivo também que a gente esquece é que a empresa que fez essa obra, das 125 casas, é de Caçador, pessoal. E nós sempre pedimos que fosse empresas daqui, uma empresa idônea que ganhasse, e fez tudo conforme a exigência da Caixa Econômica Federal. E extrapolou muitas vezes a parte da administração municipal. Então, talvez isso o diretor, quem sabe, né, não estava por dentro e fez essas críticas. Então, toda Caçador ganhou com isso. E tomara, eu disse já no outro pronunciamento sobre quando a gente teve aquele projeto para a questão da matrícula, legalizar a matrícula, tomara que outros projetos venham para legalizar áreas que tanto merece aí, que é a questão de cidadania, né, que nossa população merece ter o seu lote, o seu empreendimento, o seu imóvel legalizado. Então, está de parabéns de toda Caçador. E fiscais, tenho certeza que agora, principalmente nessa região ali, da Fernando Machado, e, por que não, também da Luiz Tortato, nós também vamos ter que cuidar, nós somos também fiscais e a gente vai ficar acompanhando isso. Né? Tem aí a parte da Fundema, tem a parte da Fátima, tem a parte do Ministério Público, tem fiscais, tem bastante, né, Adriano? Então, a gente vai também ajudar a cuidar. E que outros projetos para iniciativa de baixa renda ou para baixa renda apareçam, né, para tentar amenizar um pouquinho o déficit habitacional que nós temos em Caçador, que é muito grande. E já vem de muitos anos atrás esse déficit habitacional. Então, da gente buscar recursos, da administração buscar recursos, dos nossos representantes, são os deputados estaduais, e por que não o deputado federal, que tragam recurso também para habitação de baixa renda aqui no nosso município. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Cleoni. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cirlei, assessores, imprensa, servidores dessa casa, representantes do Movimento Moraliza, demais cidadãos que prestigiam essa sessão. Senhor presidente, eu faço uso da palavra também para mencionar que, conforme designação de Vossa Excelência, eu representei esta casa nos atos da entrega das chaves, quero dizer assim, entrega efetivamente das chaves, né, do conjunto habitacional. Quero dizer que assim eu consegui visualizar a presença do vereador Alcidir, do vereador Ficali e do Adriano Pares, que também fiz a menção da presença dos colegas. Quero dizer que é importantíssimo isso para Caçador, porque eu me lembro quando eu entrei na prefeitura como assistente social, foi em 92, e acabei deixando a assistência social em 95, e quando eu saí, eu trabalhava no projeto de habitação, e quando eu saí, eu deixei 5 projetos prontos para habitação daquela época. E eu lembro que dos 5, né, o João de Barro, que foi concluído, e depois quase a gente não viu mais. Então, nós sabemos que o déficit habitacional em Caçador ele é altíssimo, né? Felizmente ou infelizmente, por uma situação de regularização fundiária, por estar em áreas de APP, de preservação permanente, aconteceu esse fato, né? Então, a gente precisa um investimento muito sério, nós precisamos de pessoas bastante competentes e pessoas que se dediquem à elaboração de projetos, bem como a busca dos financiamentos, porque o direito à casa é um direito de todo cidadão. Também, hoje é certo que, quando da transferência das pessoas para aquelas casas, nós tenhamos que estar já de pronto regularizando a questão do itinerário de ônibus, que a gente já mencionou, né, com os representantes da autocoletivo e com o IPUC. E também, dando sequência, né, vereador, presidente, como a gente tinha designado, nós fizemos uma reunião com o pessoal do IPUC, da empresa, das entidades,
e, para nossa felicidade, acredito que semana que vem já começa o transporte com a alteração do itinerário, passando nos 2 CAPs, passando próximo a APAS. Não ficou muito próximo, mas ficou todo plano, em que as pessoas poderão ter acesso sem ter que ter um morro íngreme, e ficou também um ponto na frente da APAS, da PAI, perdão. Só foi uma coisa assim, nessa viagem o vereador Ficali, né, foi interessante, a gente esteve junto conosco, o assessor do vereador, o DJ, o Marcos, e a assessora do vereador Pares, isso? Sim. Né? Esqueci de alguém? E do Jair estava conosco. E fizemos foi bem interessante, porque o grupo acabou pressionando. E o mais interessante é que a gente avisou cada um que levasse o dinheiro para pagar o transporte, presidente. E quando chegou o ônibus, eu ultimamente não ando de ônibus, eu sempre aprendi que a gente entrava pela porta de trás, e acabamos entrando pela porta de trás. E aí o dono da empresa dispensou nós o pagamento, porque o transporte hoje não tem mais cobrador e entra pela frente, né? Mas tudo bem, eu pedi desculpa, porque estava todo mundo com os R$ 2,95 para pagar. Nós fizemos uma viagem de cortesia, mas cada um tinha R$ 2,95, né? A gente já levou R$ 6 se tivesse que voltar o retorno. Daí eu pedi desculpa, porque quando eu sabia, né? A entrada era por trás, mas hoje economizaram a mão de obra do cobrador. Mas o que eu quero dizer, o sentimento era de felicidade e de revolta ao mesmo tempo, porque não é possível, 20 anos, que mudamos um itinerário que não deve dar 7 minutos de diferença. Não é possível. A gente chegava a dizer assim, não é possível. A gente chegou a ficar irritado, esperar tanto tempo uma situação tão simples, né? A não ser que a empresa, pelo fato do morro ser íngreme, ele solicitou que fosse feito o asfalto até para garantir a segurança, né? Quando você tenha que frear, e até por isso já uma parte do asfalto já está sendo feita, né? A gente está ligando para a PAI como é que está, ou estamos vistoriando. Primeira notícia que tinha carro lá, máquina lá, nós já estava lá, né, Claudete? E nós estamos monitorando. Infelizmente vai acontecer, mas eu não sei se é um sentimento de felicidade ou misturado com uma coisa assim de frustração por ser tão simples, uma situação tão importante. E quero dizer que quando nós viajávamos, eu encontrei pacientes dos CAPs que diziam, nossa, Cleo, que legal, agora não preciso mais isso. Nossa, eu sou paciente do CAPS, encontrei mães de pessoas surdas, né, que a felicidade deles, eu pensei, isso é tudo muito pouco, a gente tem que prestar mais atenção nas pessoas. Mas também eu quero dizer, senhor presidente, que eu fui atrás. Eu trabalhei muitos anos na saúde e eu conheço a equipe de profissionais da farmácia da saúde. Eu não sei se Vossa Excelência foi, mas eu acabei conversando com o pessoal. E quero dizer para vocês que Caçador tem uma equipe de profissionais fantástica dentro da farmácia do SUS. E aí eu questionava ela, assim, mas escuta, está faltando medicamento, né? Não estão usando recurso próprio, que é a primeira coisa que a gente pensa em relação aos medicamentos. E olha só, e a insulina, gente, insulina nunca vi faltar, não pode faltar. Não está faltando insulina, tá, gente? Hoje tem 29 frascos e a cota, porque é uma cota do governo federal. O governo federal ele é responsável por encaminhar a insulina. De 3 em 3 meses, eles têm que fazer o relatório com o nome do paciente, quantos frascos precisa e quantas unidades diárias eles usam. E isso vai pela regional de Videira, né? Então, a informação que hoje, a princípio, não sei se alguém informou errado, que não teria faltas, né, da insulina. E alguns medicamentos, como hoje, aqui na região, foi feito um consórcio via o Sim Catarina, com o sentido de você conseguir agregar mais pedidos das prefeituras e conseguir um preço maior, então, via esse consórcio. Eu me lembro que, quando da saída do prefeito Beto, eu entrei em contato com esse consórcio e perguntei se existiam licitações em relação a medicamentos, se existiam licitações em relação à questão dos equipamentos e procedimentos, para que a saúde não parasse.
e tinha licitações abertas. O problema é que existem algumas empresas que estão com algumas em atraso, né? Mas a felicidade que eu posso dizer, segundo os técnicos que são responsáveis pelas compras, que hoje eles ainda têm dinheiro em caixa. O problema é a entrega pelo processo licitatório de algumas situações, mas não é uma situação gritante. Então, eu até, por conhecer o pessoal da equipe, por prezar com profissionais, eu até busquei as informações até para trazer em relação a isso, porque entendi muito grave e ainda desconhecia, né, principalmente a questão da insulina, porque é uma coisa assim que não é possível faltar. Então eu trago essas informações com o intuito até de colaborar, né, no sentido de que talvez essas pessoas vão ver se a busca ou alguma coisa nesse sentido. Era isso, senhor presidente, eu agradeço a palavra. Com a palavra, vereadora Cirlei. Senhor presidente, senhores vereadores, quero falar nesse momento como vereadora do PSDB e até, se o prefeito Saulo estiver nos acompanhando nesse momento, pedir a ele licença e autorização para fazer as ponderações a seguir. Pedir desculpa aos senhores vereadores, em nome da administração municipal, pelas colocações na inauguração da casa, até porque entendo que as palavras citadas por esta pessoa sejam, no mínimo, um corpo estranho à parte administrativa do governo Saulo Esperoto. Como todos vocês vão lembrar, o slogan da nossa campanha era Por Amor a Caçador. O prefeito Saulo jamais permitiu que, mesmo no período eleitoral, entrasse com agressão contra o governo que estava no mandato naquele período. Jamais houve gabação em torno de eu sou responsável por obra aqui ou obra lá. Pelo contrário, o prefeito Saulo sempre deixou bem claro para nós, candidatos, que o nosso projeto Por Amor a Caçador seria em prol da comunidade caçadorense. Então, se esse projeto se iniciou no governo do Saulo, que bom que se iniciou, porque ele é um prefeito empreendedor e todos nós sabemos disso. E vai continuar garimpando e buscando novas obras e novos projetos para a nossa cidade. Mas nunca foi a conduta do prefeito Saulo, vereador Neri, vereador Alcedir, em agredir a administração atual da época, e tenho certeza que isso não é parte do quesito administrativo do governo Saulo Esperoto. Então, deixo aqui as desculpas aos senhores e também ao governo Beto Comaceto, em nome da administração municipal. Eu só gostaria de aproveitar, vereador Gilei, hoje na parte da manhã, quando eu estive nesta casa, prestigiando a assinatura dos contratos, estava aqui também a vereadora Cleoni, eu já não relatei para as pessoas, mas falei com o responsável pela Caixa, do meu sentimento do Saulo não estar presente. Porque, mais uma vez, ele estava em Florianópolis. Esse momento, ele deveria estar aqui. É um momento importante para Caçador, marca a história de Caçador, iniciou com o prefeito Saulo na administração anterior, e onde é que estava o prefeito Saulo? De repente, teria evitado até esses comentários, porque quem faria uso da palavra seria o prefeito. Então, vejo, ontem quando eu faço alguns comentários, como hoje, você estava falando mal do Saulo ontem. Não falei mal do Saulo. Não falei mal do Saulo. Está ali a gravação, vamos sentar e vamos ver a parte que é falar mal do Saulo. Eu estou falando mal da forma como as pessoas têm conduzido algumas coisas na administração. E aí hoje está o exemplo. Nós não podemos falar mal do prefeito Saulo. Ele foi atrás, ele conseguiu recursos. O prefeito Beto, com todos os seus altos e baixos, construiu os imóveis. Demorou, teve... Não vamos entrar no mérito. Obras públicas, tá? Não vou entrar aqui, senão eu tenho que fazer uso de novo da tribuna e não vai dar certo. Então, eu vejo que cada um tem os seus méritos e, mais uma vez, nesse caso, eu vou responsabilizar o prefeito Saulo, porque se ele estivesse aqui, como deveria, tá? Teria evitado esse transtorno. Realmente, vereador, eu concordo com a senhora, esse é o perfil do prefeito Saulo. O prefeito Saulo não é de agredir as pessoas, tá? E com certeza ele não deve compactuar com o que essa pessoa fez. Então, só para deixar claro isso. Em relação à farmácia, vereadora Cirlei, eu também busquei, desculpa, vereadora Cloni, eu também busquei as informações a pedido do vereador Alcedir, tá? Inclusive, eu recebi aqui, quero fazer a leitura, né, onde
uma das pessoas responsáveis pela farmácia. Ontem eu disse que eu não iria discutir, porque era específico no tocante à insulina, porque há 2 semanas atrás eu recebi uma reclamação de que não havia remédio, entrei em contato, a pessoa disse: Rubiano, estamos com as prateleiras cheias, não tem falta de remédio. Nós estamos tendo problema com alguns médicos que não estão receitando a medicação do SUS. Aí nós temos que ver o que está acontecendo e o porquê que está acontecendo isso. Nós já tivemos casos, né, de pessoas que entraram na justiça, a justiça determinou que o município, o estado forneça tal medicação, em grau de recurso o tribunal revogou a decisão daqui. Por quê? Porque existe aquela medicação no SUS. O princípio ativo é o mesmo, mas aí nós temos o laboratório A e o laboratório B. E aí nós temos uma preferência do profissional médico, mas você tem a medicação do SUS, independente do laboratório, então o motivo pelo qual as decisões são revogadas. Então, eu sabia que tinha medicamentos, não especificamente a insulina. E tive como resposta o seguinte: assim, a insulina é fornecida pela Regional de Videira, certo? Ontem, inclusive, fiz o mapa que precisamos enviar para a regional. E ainda tínhamos em estoque. Hoje recebemos nossa cota do mês de maio. Não estava em falta. Então, confere com as informações que a senhora obteve, né, e estou trazendo então ao vereador Ocidir para agora, de posse dessas informações, veja o que realmente está acontecendo, né? E gostaria, em relação ao comentário do vereador Adriano, de dizer que, mais uma vez, eu insisto em algumas respostas do Executivo, que eu prefiro que venha assim: não iremos atender sua indicação por falta de recursos. Não iremos fazer a lombada porque não temos dinheiro para comprar asfalto. Não iremos fazer a operação tapa-buraco na rua X porque momentaneamente não temos equipamento. Não vamos fazer porque não temos a patrola lá, como é que é? Motoniveladora, não é? É melhor, é mais transparente e evitaria transtornos. A resposta, como veio ali, dá a impressão que o culpado em não atender as indicações no que diz respeito às lombadas é o Ministério Público, sendo que a ação civil pública visa regularizar aquelas que não atendem às especificações previstas nas resoluções do CONTRAN. Ou seja, então, enquanto não retirar as lombadas, enquanto não... as irregulares, que de 200, 164 são irregulares, se não me engano, foi isso, né, vereador Moacir? De 200 lombadas existentes, 164 são irregulares, tá? Então, enquanto não se regularizar essas 164, nós não podemos fazer novas lombadas e novas faixas elevadas em áreas de risco? Não, me desculpe, mas eu não concordo com essa resposta, vereador Adriano. Eu vejo que ela vem mais uma vez, de acordo com aquilo que eu falei ontem, faltar com respeito a nós. Não somos pessoas desinformadas, não somos pessoas ignorantes, temos um quadro de servidores qualificados para que possam, caso tenhamos alguma dificuldade de interpretação, que possam nos esclarecer. Então, eu volto a dizer que eles têm que nos respeitar enquanto poder constituído. Eles têm que nos respeitar enquanto fiscalizadores. Eles não têm que nos enganar. Por isso que eu digo, é preferível que venha a resposta dizendo: não iremos fazer porque não queremos. Pronto. É melhor uma resposta dessa do que uma resposta querendo nos induzir a erro, nos enganar. Então, mais uma vez eu digo, ação civil pública, até onde eu sei, e que prevê uma multa diária já fixada, que segundo informações recentes, de R$300 dia, ela foi reduzida para 200, numa barganha que houve recentemente com o município, tá? Aí agora, porque não chegou ainda no seu valor máximo, porque ela é limitada a 100 mil,
não se regulariza, não se busca regularizar hoje as que têm problema, porque não existe recurso, a discussão não tem como arrumá-las, não tem como ir lá cortar só um pedaço dela, então realmente a administração tem um problema sério hoje, tá? O custo é elevado, mas deixar de atender um pedido aonde talvez exista necessidade, me desculpe, a ação civil pública não prevê isso. Então eu só gostaria de dizer que, mais uma vez, eu discordo da forma como se apresenta e solicito, da mesma forma que solicitei ao vereador Márcio ontem, que seja encaminhado à servidora desta casa, responsável pelo setor jurídico, que eu quero, junto com ela, fazer uma análise dessa resposta, quero buscar informações junto ao Ministério Público, se a ação civil pública diz o que está aí, eu venho me retratar em público. Mas, até onde sei, não é isso, e mais uma vez nós teremos que apurar, de repente, a prática de algum ilícito por parte dos servidores da administração na tentativa de induzir os membros desse poder a erro, tá? Ou, automaticamente, as pessoas, porque nós estamos aqui buscando atender o pleito das pessoas e para aquilo que fomos eleitos. Então, eu gostaria que o senhor fornecesse a cópia da indicação, da resposta, para que possa ser tomadas providências cabíveis por parte do Poder Legislativo. Com a palavra, vereador. Perfeito, senhor presidente. Obrigado pelas colocações e eu só quero dar ênfase ali que eu acabei esquecendo. Tem uma lombada aqui que foi indicada na época pelo vereador Itacir, no mandato de 2010, no ano de 2010. E eu fiz a indicação agora esse ano, no começo do mandato, e está lá. Então a gente, aí fica aquela coisa, que o vereador não trabalha, que o vereador não faz isso, o vereador não faz aquilo. Eu estou mostrando aqui que a gente trabalha, que a gente faz a indicação, né? A gente faz a indicação, só que precisamos da ênfase do executivo, que ele vá lá e faça os pedidos que a gente... que não é meu pedido, não é do senhor, não é do vereador Itacir, é do povo. É só isso que a gente quer. Conclusão para benefício do povo. Seria isso, presidente. E completando, não são mais agora todas essas lombadas. Hoje, com esse transtorno que o vereador Itacir falou, foi arrumada a lombada, o nego está aí de prova, né, nego? Foi arrumada a lombada que tinha o nome de Monte Everest, foi arrumada. Então agora só tem 163. É menos uma, menos uma. Que bom, não? Agora falta pouco, nego. Seria isso, muito obrigado. Isso. Solicito a senhora secretária que nos informe a matéria da ordem do dia da presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, a matéria a seguir é toda ela para votação única. Requerimentos número 039/2017 dos vereadores Adriano Pares, PSDB, Márcia José Farrapo, do PMDB, e Itacir João Fiorese, do PDT, requerendo que se oficie a comissão organizadora dos festejos da linha Cará, parabenizando-os pela grandiosa festa em homenagem ao padroeiro São Pascoal, ocorrida no dia 7 de maio de 2017. Em discussão, o requerimento que acaba de ser lido. Ninguém desejando discuti-lo, coloque em votação. Os vereadores concordam com sua redação, permaneçam como estão. Está aprovado. O requerimento de número 040/2017 do vereador Amarildo Tessaro, PSDB, requerendo que se oficie ao atleta caçadorense Enzo Alage Marins, parabenizando-o pela conquista do bicampeonato sul-brasileiro de kart na categoria cadete com pilotos até 11 anos, ocorrida no cartódromo Tutas Olsen nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2017 em Caçador, desejando-lhe a continuidade de sucesso nas competições futuras. Em discussão, o requerimento que acaba de ser lido. Ninguém desejando discuti-lo, coloque em votação. Os vereadores concordam com sua redação, permaneçam como estão. Está aprovado. O requerimento 041 do vereador Moacir Elvis D'Agostini do DEM, requerendo que se oficie o senhor José Antônio Locatelli, parabenizando-o pela realização da cavalgada pelas ruas da nossa cidade, realizada em 6 de 5 de 2017, alusiva ao aniversário que acontecerá no dia 13 de maio, extensivo a todos os cavaleiros da região e de outros municípios que enaltecem o tradicionalismo participando deste grande evento, desejando-lhes a continuidade de sucesso nas próximas cavalgadas. Em discussão, o requerimento que acaba de ser lido. Ninguém desejando discuti-lo, coloque em votação. Os vereadores concordam com sua redação, permaneçam como estão. Está aprovado. O pedido de informação 013/2017 do vereador Antônio Rubiano Schmitz, do PSD,
requerendo que se oficie ao senhor prefeito municipal que informe a esta casa, no prazo legal, o número de vagas existentes para o cargo de motorista no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, além do número de vagas que estão sendo ocupadas atualmente. Em discussão, pedido de informação que acaba de ser lido. Ninguém já discuti-lo, coloque em votação. Os vereadores concordam com sua redação, permaneçam como estão. Está aprovado. O pedido de informação número 014/2017 do vereador Neri Vezaro, PMDB, requerendo que se oficie ao senhor prefeito municipal que encaminhe a esta casa, no prazo legal, as seguintes informações junto à Secretaria Municipal de Educação acerca do concurso datado de 17/6/2015. A. Relação contendo os nomes dos concursados como professores da educação infantil, 40 horas. B. Relação contendo os nomes dos contratados como professores da educação infantil, 40 horas. E o C. Qual o prazo para a chamada dos concursados? Em discussão, pedido de informação que acaba de ser lido. Ninguém já discuti-lo, coloque em votação. Os vereadores concordam com sua redação, permaneçam como estão. Está aprovado. O pedido de informação 015/2017 da vereadora Cleoni Lopes Barbosa Figur, PSD, requerendo que se oficie ao senhor prefeito municipal que encaminhe a esta casa no prazo legal as seguintes informações. A. Cópia do projeto da construção da Academia da Saúde localizada no bairro Martelo, ao lado da USB CAIC, com aprovação do IPUC, Vigilância Sanitária e Bombeiros. B. Cópia do alvará sanitário emitido pela Vigilância Sanitária do município, atestando que as instalações estavam prontas para sua utilização. Em discussão, pedido de informação que acaba de ser lido. Com a palavra, sua autora. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cirlei e demais pessoas que prestigiam essa sessão. Esse pedido de informação, senhor presidente, é devido à menção ontem de uma indicação em relação à Academia de Saúde, pelo pronunciamento de que não há banheiros e nem nada. Quero dizer que eu trabalhei muito tempo na saúde, eu fiz um curso sobre especialização, eu tenho especialização em saúde coletiva e eu estudei a RDC 50, que são as normas, é a norma para você fazer projetos de estabelecimentos de saúde. Eu achei por demasiado estranha essa situação, porque como é conhecido por muitos a situação da vigilância sanitária em Caçador e do rigor que essa vigilância atua principalmente na área privada, né? Foram por diversas as reclamações, menções de que o exagero do rigor, talvez seguindo a legislação, e na esfera privada. Eu lembro que durante muito tempo nós tínhamos muitos problemas com unidades de saúde, que todas elas estavam contrárias às normas, né, exigidas pela vigilância sanitária. Porém, nesses anos foram construídas novas unidades e, por certo, todas adequadas a essa normativa. E aí, não entra na minha cabeça que este órgão autorizou a construção do estabelecimento para a prática de serviços de atividades físicas sem os mínimos das exigências postas, principalmente por ser um estabelecimento de saúde. Quando a gente faz uma planta desses setores, você tem que ter lá o carimbo do IPUC, né, com alvorada e construção, você tem que ter o carimbo vermelhinho lá da vigilância, que pode ser feito, e você tem também o dos bombeiros para ver a questão da segurança. Então, meio assustada pela informação de que um projeto feito no século XXI, pós essa legislação, não tenha previsto isso. Até porque eu não tenho academia, mas eu fui me informar, quando você faz uma academia, você tem que ter no vestiário, masculino e feminino, você tem que ter banheiro. Então, eu estou pedindo a cópia desse projeto para mim olhar quais foram os trâmites para tal construção, porque não é possível imaginar que tenha sido aprovado, né? E até
Imagino, daquilo que eu conheço, setor de vigilância sanitária, que talvez construíram sem alvará, sem a autorização delas. Eu cheguei a imaginar isso, porque não é possível você ter uma academia sem ter os vestiários e sem ter os banheiros. Então, eu estou pedindo esses projetos para a gente pensar e visualizar. E até identificar quem foi o responsável, se negligência houve, e que vai responder por isso, né? Mas primeiro precisamos conhecer o projeto e ver a quantas foi as tratativas, percorridos trâmites devidos para a construção, né, de um estabelecimento de saúde. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Já reforço aqui, senhora vereadora, se entender cabível, e caso tenha sido aprovado sem os banheiros, ou caso não tenha passado pela vigilância, deve-se aplicar o rigor aos servidores omissos que prevaricaram no exercício da função, que sejam punidos e responsabilizados, como eles fazem com o nosso cidadão, quando não tem abertura da porta do banheiro para deficiente, quando não tem a rampa por causa de 10 centímetros a menos ou a mais, que nós temos um problema que, à medida que foi se evoluindo a nossa legislação, muitas delas, eu volto aqui a dizer, infelizmente por pessoas que acham que não vivem na nossa realidade. Eu citei uma vez aqui um exemplo, eu me criei, eu, meus irmãos e meus pais, nós éramos em 6 e nós tínhamos uma pia na cozinha da nossa casa, como acredito que seja o normal na casa de qualquer um, né? Hoje você pensa, você vai dizer, mas é a casa, você tem que ter 6 pi. 6 pi. Uma para lavar a mão, uma para cortar o alface, a outra para lavar o copo, a outra para lavar... Agora, a última, você não pode entrar na cozinha com a louça salivar. Aquela que você meteu o beijo aqui. Tem que lavar lá fora. Você não pode... me desculpe, a ignorância, os entendidos em vigilância, em saúde e tal, mas me desculpe, tem muitos excessos. A senhora falou agora da vigilância, né? É um fato que me causa estranheza, porque a vigilância acaba impedindo o funcionamento ou não do seu estabelecimento, se ela não tem a rampa de acesso a pessoas portadoras de deficiência. Eu não vejo isso um caso da vigilância, eu vejo que isso aí devia ser fiscalizado pelo IPUC, né? Mas está lá com a vigilância. Aí no mesmo local, na mesma rua, o mesmo zoneamento, 2 estabelecimentos comerciais, no mesmo segmento, tá? Só tem um imóvel no meio. Esse imóvel precisava de uma rampa, na época era 12 centímetros e meio, você precisa, cada 12 centímetros e meio de altura, você precisa 1 metro de rampa. Tá? Agora parece que é 9,7 centímetros de altura, você precisa 1 metro de rampa. Nas normas da BNT está lá previsto isso aí. E, segundo as informações, a pessoa precisaria de 24 metros de rampa. Mas a testada do imóvel dessa pessoa era 20 metros, sendo que desses 25 metros era a rampa de uma garagem. Então não tinha como. Mas em situações já consolidadas, a própria norma da BNT prevê então o 12,5, em vez do 9,7 centímetros. Aí daria lá 18 a 19 metros de rampa. Então a pessoa questionou o vizinho, que há 3 meses antes tinha tido o alvará, sendo que o estabelecimento dele tem 10 centímetros mais alto nível, e do lado ele tem uma rampa que vai para a garagem. E ele simplesmente pegou 1 metro de rampa da garagem e ligou na porta do estabelecimento dele. Mas a diferença da rua até na porta dava o mesmo 1,70 m, 1,80 m de altura. Não, mas é que é da rampa. Não, gente. Estamos falando lá da rua. Porque o aclive daquela rampa de garagem, ele era muito curto. Tinha 2 metros de rampa de garagem, mais 1 metro. Então, com 3 metros de rampa, foi liberado o alvará. Mas para esse outro, exigiu-se 24 metros de rampa. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Obviamente que não dá para você chegar lá e dizer, por que você liberou esse e não liberou esse? Que daí vai lá e fecha aquele. Mas se eu estou com a mesma norma, com a mesma situação, a mesma lei, 2 casos, mesmo zoneamento, estabelecimentos, e assim um outro fato, que quando era um bar,
não precisava da rampa. Aí, como a pessoa mudou a atividade e colocou lanchonete, precisava da rampa. Ainda eu questionei, o deficiente não pode beber, só comer? Né? Por que pro bar não precisava? O deficiente daí não é obrigatório, só para comer. Então, beber não dá. Né? Então, só para assim confrontar, e eu vejo que após a análise tem que se responsabilizar, sim, da mesma forma como eles têm responsabilizado a população. Vereador Moacir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas, só complementando, senhor presidente, eu não sei se foi construído o que eu vou falar agora, mas há 1 ano e meio atrás, uma senhora me falou que foi na vigilância sanitária, e daí era uma senhora já de idade, e ela pediu para usar o banheiro. E daí ela teve que ir no Bar Globo do lado, porque na vigilância sanitária não tem banheiro. Então é aquela história, se cobra muito bem, mas às vezes esquece de fazer o próprio dever de casa. Eu vou dizer para o senhor que eu vou dizer para o senhor que eu acho que aí existe então, a maldade. Deixa ela aí. Existe a maldade da pessoa que deu essa informação, porque existe o banheiro, sim. Agora, você não quer que use, digo, não quero que se use. Tem banheiro, mas você não vai usar. Mas tem que mentir, tem que enganar a pessoa. É isso aí. Vereador Adriano. Eu só queria fazer uma colocação que já foi comentada esses dias atrás aí, que é aquela coisa que você quer exemplo, você tem que dar exemplo. Então, questão da acessibilidade, a Prefeitura Municipal, prédio do Executivo, não tem a rampa de acesso, não tem nada. Então, como que você vai cobrar das pessoas se você não faz o seu dever de casa? Então, é complicado. E que pedir para a vereadora Cleoni, juntamente com o vereador Márcio, acredito que ele também queira participar, para a gente fazer parte dessa solicitação da senhora aí, porque foi feita a indicação por nós aí, e a gente quer aproveitar um pouco do seu conhecimento também para agregar ainda mais o nosso conhecimento aí. Muito obrigado. O que eles alegam é que as pessoas dessem para atender a portadora, a pessoa que porventura tem dificuldade de subir as escadas. Mas no estabelecimento também, né? Qual é o problema de você aprontar a pizza e ir lá levar? Qual é o problema de você fazer o lanche e ir lá levar? Mas ela tem que entrar lá para comer, mas ele também quer subir no gabinete do prefeito. É a mesma situação. Ninguém mais já discuti-lo, coloque em votação. Os vereadores concordam com sua redação, permanecem como estão. Está aprovado. A seguir as indicações de número 282 a 285, 2017, do vereador Antônio Rubiano Schmitz, do PSD, indicando, respectivamente, que se determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que a proceda a pintura e readequação das faixas de estacionamento e de pedestres na rua Vitor Batista Adame, ao lado da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp, mais precisamente em frente ao Boteco do Sorgato. Cabe ressaltar que, com a ausência das faixas, alguns condutores de veículos estacionam fora das vagas, diminuindo os espaços do referido estacionamento, conforme as fotos em anexo. A B, que proceda à repintura das faixas de pedestres localizadas nas ruas abaixo elencadas, tendo em vista o grande fluxo de veículos e pedestres, em especial nos horários de pico, onde uma melhor visualização das faixas diminuiria os riscos de acidentes, tanto para motoristas quanto para pedestres, conforme as fotos em anexo. Rua Getúlio Vargas, em frente à Automecânica Geral, AMG, e ao lado da farmácia Master Pharma. Avenida Aristiliano Ramos, antes e depois da rótula localizada em frente à Praça Concórdia, bem como a localizada sobre a ponte Celso Antônio Veronese, rodoviária, entre parênteses, Rua Carlos Coelho de Souza, em frente à loja Laura Paz, também na rótula da Praça Concórdia. E a C, que providencia a confecção de camada asfáltica na rua Siegfried Helmut Liers, Centro, tendo em vista a reclamação de moradores da região com relação aos inúmeros buracos existentes na referida via, causando riscos aos usuários, bem como o acúmulo de sujeira, principalmente nos dias de chuva, onde a lama acaba invadindo o interior dos imóveis. E a D, que providencia o asfaltamento ou o patrulhamento e cascalhamento com a confecção de tubulação de águas pluviais, instalação e melhorias na iluminação pública na rua Dinarte José Rodrigues, no bairro Martelo,
tendo em vista as péssimas condições de tráfego em que se encontra a via, além da ausência de rede de esgoto, a qual corre a céu aberto, colocando em risco a saúde dos moradores e usuários da mesma, especialmente crianças, conforme as fotos em anexo. Em discussão, as indicações que acabam de ser lidas. Acho que todos os senhores puderam acompanhar as imagens aí, acho que tem pouco que se explicar, né? Ali na frente da universidade está lá, como não tem demarcado o estacionamento, cada um chega e estaciona e acaba, eles viram ali, impedindo que outras pessoas utilizem o estacionamento existente ali. A pintura das faixas, esses dias alguém andou fazendo, acho que uma indicação meio que genérica, tá? Mas eu acho que tem que começar a se priorizar aquelas que realmente precisam, as que estão mais apagadas, né? E que se faça alguma coisa. Obviamente que a indicação ao prefeito com as fotos facilita para que os membros do executivo vejam aonde realmente existe a necessidade de se fazer esse serviço, tá? E ali a questão do asfalto, ou pelo menos a tubulação, né? Caçador não existe rede de esgoto, à exceção do Ulisses Guimarães, do Mutirão. No Santa Terezinha foi feito também a tubulação da rede de esgoto, mas deveria ser então ligada com a ETA existente no Ulisses Guimarães, que é a estação de tratamento. No entanto, existe a necessidade de um bombeamento e foi parada. Então ela só foi feita a tubulação, foi ligada, mas acaba caindo no córrego que todos conhecem na chegada do Santa Terezinha. Então todo o esgoto do município de Caçador ele vai direto na rede de água pluvial e a nossa rede de água pluvial vai ao Rio do Peixe. Então, a maioria, né? Então, nesse caso aqui, como não existe rede de esgoto, que seja providenciada a rede de água pluvial e canalizado o esgoto que se encontra a céu aberto. Eu vejo que essa seria uma medida urgente, porque estamos falando de saúde pública, e a prefeitura tem a fábrica de tubos, o que não oneraria tanto assim. O asfalto existe o pedido, mas sabemos da situação financeira, então se quiser ficar para um segundo momento, não vamos nos opor. Ninguém mais já discuti-las, coloque em votação. Os vereadores concordam com suas redações, permaneçam como estão. Estão aprovadas. Senhor presidente, permita-me cumprimentar o presidente do nosso partido PSTB, Cláudio Araldi. Bem-vindo a esta casa, acompanhando os nossos trabalhos. Indicação número 286 a 288, 2017, do vereador Márcio José Farrapo, do PMDB. Indicando respectivamente que se determine a. Ao setor competente que efetue a troca de lâmpadas queimadas nos postes de iluminação pública na Rua Conselheiro Mafra, no centro, mais especificamente em frente à Escola Estadual de Educação Básica Irmão Léo e na Praça Dr. João Nogueira Ramos. B. A Guarda Municipal que providencia a confecção de faixa de travessia de pedestres no cruzamento das ruas Osni Teodoro Cunha com José Ios Júnior, no bairro Martelo, mas nas proximidades da Escola de Educação Básica Hilda Graneman de Souza, conforme as fotos em anexo. A C. A Secretaria Municipal de Infraestrutura que proceda à operação tapa-buracos na Rua Virgílio Antônio da Silva, no bairro Martelo, conforme as fotos em anexo. Em discussão, as indicações que acabam de ser lidas. Com a palavra, o seu autor. Senhor presidente, só comentar a indicação, não que as outras não sejam tão importantes, mas eu acho que essa é um pouquinho mais urgente, pelo fato de ser uma escola ali, e as faixas estão todas apagadas. Eu estava passando, muitas crianças passando na rua e quase houve atropelamento, e não somente nesse cruzamento, eu acredito que nos 4 precisem fazer, até na próxima indicação eu vou colocar as outras 3, tudo em uma indicação só, de urgência, pelo perigo das crianças na entrada e saída das escolas, a urgência nessas faixas deste colégio. Seria isso, muito obrigado. Só gostaria, vereador, de, não que seja motivo de rejeitar a sua indicação, longe disso, mas que, se o senhor buscar informação amanhã, até prefeito de esclarecimento também para nós, vereadores, e que isso possa ser repassado para as pessoas, quando do pleito da substituição de lâmpadas e braço nos postes, mas existe um 0800 e o telefone da própria, antes era na Fundema, agora
está meio descentralizada essa questão da Fundema e tal, não sei aonde seria, mas existe um telefone onde você ligar lá na Fundema ou na própria infraestrutura, alguém vai lhe informar e eles têm, se não me engano, 48 horas para efetuar a troca. Aí, de repente, seria o motivo, então, de uma cobrança, porque existe uma empresa licitada para tal serviço, que eu até abordei isso ontem nos comentários. Uma vez o senhor confirmando isso, além de resolver o seu problema, o senhor acaba nos orientando e nos ajudando, então, para que possamos também orientar as pessoas, quando questionado ou cobradas a respeito da troca de lâmpadas, ou de braço, ou colocação, ou substituição, para que, eu acho que vai se adiantar. Recursos para esse fim existem, que são os recursos decorrentes da taxa de iluminação pública. Com certeza irei verificar isso mesmo amanhã. E só estendendo o comentário das faixas, o senhor comentou da faculdade e também de outras faixas. Mês passado o vereador Itacir comentou das ruas do centro e eu estendi, a cidade toda está com este problema. Vai ocorrer que todos os vereadores vão fazer indicações, né, de faixas, sendo que a cidade inteira precisa. Até estava ocorrendo aí a compra de uma máquina para estar fazendo esse trabalho no mês de janeiro, né? Estamos aí em maio e a cidade inteira, não somente, claro, as indicações vão ajudar, mas toda a cidade está bem complicada a situação das faixas, das marcações de carros, etc. Seria isso, muito obrigado. Se não me engano, a máquina, eles estavam fazendo um estudo para aquisição, né? Estudam tudo. Eles estão estudando a viabilidade da implantação das lombadas, o estudo para a compra da máquina. A hora que eles concluírem o estudo, tomara que não seja um curso superior, né? Que é 5 anos, daí não vai dar tempo. Ninguém mais discuti-las, coloque em votação. Os vereadores concordam com suas redações, permaneçam como estão. Estão aprovadas. As indicações de número 289 e 290 do vereador Paulo César Jarcel, PMDB, indicando respectivamente que se determine ao setor competente que a. Notifique o proprietário do terreno localizado na rua Fernando Machado, esquina com Elias Abdala, no centro, que proceda à limpeza e roçada do mato do referido imóvel, conforme as fotos em anexo. E a B, que providencie melhorias na iluminação pública na rua Nelson Eugênio Busato, mais precisamente no trecho compreendido entre a empresa Silk Sports e rua Tupiniquim, no bairro Bom Sucesso. Em discussão, as indicações que acabam de ser lidas. Ninguém já discuti-las, coloque em votação. Os vereadores concordam com suas redações, permaneçam como estão. Estão aprovadas. As indicações de número 291 e 292 do vereador Amarildo Tessaro, PSDB, indicando respectivamente que se determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que proceda à confecção de faixa de pedestres na Avenida Barão do Rio Branco, de maneira especial nas proximidades da esquina com a Rua Nereu Ramos, em frente ao número 627. A B, ao setor competente que proceda à instalação do sistema de iluminação pública na Rua Amazonas, mais especificamente no trecho compreendido entre o cruzamento da Rua Leonardo Olindo Wisniewski e Rua Aparício Mantovani, no bairro Santa Catarina. Em discussão, as indicações que acabam de ser lidas. Com a palavra o seu autor. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, primeiro cumprimentando o presidente do PSDB que se faz presente e o presidente de Santa Catarina, de Santa Clara, que se faz presente, que é o Luiz Carlos. Questão da iluminação, eu estava discutindo já hoje, estava comentando com o Pares, existe uma pessoa hoje que está girando durante a noite da prefeitura, não sei se é da Fundema ou da infraestrutura, e ela passa ela percorre onde está queimado os postos, as lâmpadas, e passa por uma equipe de Joinville, acho que é a empresa que ganhou a licitação, e é acompanhada pelo motorista, pelo engenheiro da prefeitura que estão fazendo o trabalho durante o dia. Então, hoje tem o pessoal da infra que está fazendo vistoria durante a noite, vê as lâmpadas queimadas, eles estão passando uma empresa que está executando essa obra. Se não me falha a memória, acho que é um funcionário da infra, deve ser, né, Valdir? Então, gostaria daí essas indicações que for de luz, de troca de lâmpada e braços, que fosse encaminhada, acho que a infra acompanhasse,
porque nós temos um menino que está fazendo isso durante a noite. E daí ele passa para essa empresa está executando durante o dia. E a questão da indicação da Rua Amazonas, é um trecho no que foi feito asfalto, então, na verdade, é uma escuridão muito perigosa aquela região, né, que está passando durante a noite. Foi feito asfalto, né, que começa aqui perto do Chavalo e termina lá perto, um pouquinho para cima da sede da prefeitura. Eu gostaria que o Valdir, que já se faz presente, e o Júlio, que pedisse para essa empresa qual é a possibilidade. Ela tem 8 postes sem os braços e sem as lâmpadas, mas lá não é que não existia antes, eles colocaram, não foi executado isso. Então, o presidente faz presente aí, a gente vai tentar fazer o máximo de esforço para cobrar isso do executivo, mas enquanto hoje nós já temos alguém da infraestrutura, que eu acho que se torna mais fácil ver a viabilidade de fazer isso para nós solucionar esse problema o quanto antes. Era isso aí, presidente. Só reforço, vereador Tessaro, que existem recursos para esse fim. São poucos os segmentos que existem recursos e que sobra recurso. Então, aqui volta aquela história do fazer. É só executar. E tem a empresa licitada para isso. Quer dizer, não tem como passar para outra pessoa fazer. É só comunicar. E o pessoal da casa já repassou. Se os senhores quiserem anotar, ou se depois quiserem pegar com eles, 3666-2490. É o número da ouvidoria da prefeitura, aonde eles repassam para essa empresa para que providencie a substituição das lâmpadas nos postes. E também a questão da colocação dos braços, né? Obviamente que via infraestrutura e nesse levantamento que está sendo feito, quem sabe se agilize e se torne mais prático. Mas em outros casos esporádicos, também está aqui o número para que os senhores possam então repassar para as pessoas e, se entenderem cabível e fazer o pedido para as pessoas, está aí o número. Só lembrando, presidente, que tem esse menino que percorre durante a noite para ver que tem os problemas da iluminação, e com essa empresa tem um funcionário da prefeitura acompanhando essa empresa durante o dia. Então, que daí, no caso, eles passam durante a noite, eles passam para esse rapaz da prefeitura e ele que acompanha juntamente com essa empresa. Ninguém mais já discuti-las, coloque em votação. Os vereadores concordam com suas redações, permaneçam como estão. Estão aprovadas. As indicações 293, 294, 2017 do vereador Neri Vesário, PMDB, indicando respectivamente que se determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencia a pavimentação asfáltica e edificação de passeios nas ruas Irmão Guido Gabriel e Vitor Meireles, bem como proceda à troca da grade de proteção de Boca de Lobo situada em frente ao posto de lavação da rua Irmão Guido Gabriel, centro, conforme fotos em anexo. E a B, que proceda à conclusão do passeio no prolongamento da Avenida Coronel Aristiliano Ramos, bem como a realização de serviços de limpeza e paisagismos às margens do Rio do Peixe, conforme as fotos em anexo. Em discussão as indicações que acabam de ser lidas. Ninguém já discuti-las, coloque em votação. Os vereadores concordam com suas redações, mas como estão. Estão aprovadas. A indicação de número 295 do vereador Adriano Pares, PSDB, indicando a necessidade de se estudar junto ao setor competente a possibilidade de ampliação da unidade básica de saúde do bairro Bom Jesus. Em discussão, a indicação que acaba de ser lida. Com a palavra, o seu autor. Essa indicação, só complementando um pedido verbal que a gente fez para o prefeito Saulo, juntamente quando veio o secretário de saúde para a nossa cidade. E hoje só formalizando o pedido, porque em conversa a gente sabe que há a possibilidade sim de ampliação, porque o posto do Sorgato não vai ser reaberto. Então essa necessidade existe e existe também os recursos, provavelmente, não já, mas no decorrer do mandato aí a gente vai ver essa obra sendo concluída. Tenho certeza que vai ser. Seria isso, muito obrigado. Ninguém mais já discuti-la, coloque em votação. Os vereadores concordam com sua redação, permaneçam como estão. Está aprovada. A indicação de número 296, 2017, do vereador Moacir Elvis D'Agostini, do DEM, indicando que se determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que realize o patrulhamento e cascalhamento das rodovias municipais que dão acesso à comunidade Linha Caixa d'Água.
Em discussão, indicação que acaba de ser lida. Ninguém desejando discuti-la, coloque em votação. Os vereadores concordam com sua redação, pelo menos como estão. Está aprovada. A indicação de número 297/2017 dos vereadores Itacir João Fiorese, PDT, Cirlei Secato, PSDB e Antônio Rubiano Schmitz, PSD, indicando que se determine ao setor competente que estude a possibilidade de cedência de nutricionista, médico veterinário e engenheiro agrônomo para atuarem junto à Associação dos Produtores Feirantes de Caçador e Região de Santa Catarina, APFEC. Em discussão, a indicação que acaba de ser lida. Na realidade, essa questão aqui não seria não necessariamente uma cedência. Seria o quê? Para que esses profissionais acompanhassem e orientassem, porque até agora está todo mundo falando da Feira do Produtor Rural, está todo mundo lá no Facebook reclamando, está todo mundo se queixando, está todo mundo falando mal, mas e quem que vai fazer alguma coisa? Nós temos a lei do sim, tá? Inclusive, na reforma agora, um dos cargos que não estão sendo criados, está sendo mantido na Secretaria da Agricultura, era o diretor de extensão rural, e agora se acresceu e inspeção municipal. Para quê? Nós precisamos retomar a questão do sistema de inspeção municipal. Nós precisamos orientar o nosso produtor rural do que ele deve fazer. O problema é o seguinte, está todo mundo falando da feira. A feira nós temos um problema. Feira do produtor rural. Você vai lá, tem detergente para vender? Tem sabão para vender? Me desculpe, isso não é um produto rural. Isso não é decorrência do produtor rural. Agora, se ele tiver os demais produtos, nós temos a questão do queijo, nós temos a questão do salame, da linguiça que está lá. Qual é a forma, qual é o procedimento, o que ele está fazendo? Todo mundo reclama que é caro de se regularizar, mas o que ele tem que fazer? Qual é o rumo que ele tem que tomar? Aí lá atrás a lei vem, a lei do Sistema de Inspeção Municipal, e fala de vários profissionais que foram tirados na lei de 2010, 2013 teve alteração na lei, não foram inclusos, mas na lei antiga de 2007 ela previa o médico veterinário para os produtos de origem animal, o engenheiro agrônomo para os produtos de origem vegetal, o nutricionista, aonde se tem a exigência dos valores calóricos e energéticos e tudo mais que tem no produto. Então, é uma exigência. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai orientar? Simplesmente nós vamos dizer que eles têm que se regularizar? E vamos virar as costas para ele? Nós vamos deixar que volte a acontecer o que aconteceu em 2010, vereadora Cleoni, aonde chegou a vigilância sanitária com o Ministério Público na feira, pegaram todos os produtos que tinham lá, carregaram num carro e foram jogar no lixão. Todos os produtos das pessoas que estavam lá e foram jogar no lixão. Existe a falha do pessoal? Existe, porque em 2010 buscou-se então aprimorar a lei e depois fazer o decreto regulamentando a lei para que se buscasse a regularização. Buscaram? Foram atrás? Como é que está? Agora, novamente, em decorrência das festividades do aniversário do município, se cogitou a possibilidade de... Se cogitou não, falaram que se a feira abrisse, eles iam chegar lá na feira e iam pegar as coisas. Os feirantes não foram. Eles não foram. Mas, de uma hora para outra, vai acontecer. Eles estão indo na quarta e no sábado, na feira. Qualquer quarta-feira dessas, ou sábado, vai acontecer. Presidente, então, me concede uma parte que até daí o senhor faz a conclusão final, acho que até fica mais adequado do que eu pedir a palavra depois do senhor. Tivemos uma reunião na prefeitura com a parte jurídica, vigilância sanitária e o presidente da feira, o senhor Sorgato, e mais alguns representantes de lá. Uma das colocações foi o questionamento de que a feira deva ser aberta somente aos produtores rurais mesmo. Realmente o senhor tem razão sobre a colocação de produto de limpeza, e isso eu questionei o presidente que não está no lugar correto.
E deixando claro que uma das colocações da Vigilância Sanitária foi que eles já tiveram um prorrogamento de prazo para adequação suficiente, este prazo, para que quem tem interesse realmente pudesse se regularizar. Só que, infelizmente, a gente tem que separar, como diz o velho ditado, o joio do trigo. Alguns realmente se encaminharam e estão com os processos todos em conclusão final já. Inclusive para a produção de salame, embutidos, essas coisas, eles já estão em conclusão final. Outros não deram nem o passo inicial. Então, eu vejo assim que precisa, por parte dos associados da feira, também fazer o dever deles, assim como o presidente da associação, assim como a Vigilância Sanitária, já comentado pela vereadora Cleoni, pelo senhor, também, de repente, não vou dizer que tenha que ter flexibilidade, porque estamos tratando de produtos alimentares, né? Eu quero um produto de qualidade. Mas, então, vamos procurar orientá-los para que essas adequações ocorram num período muito curto e o mais breve possível, para que não prejudique o andamento da feira. É uma questão tradicional no município de Caçador, eles estão ali há anos, direitos adquiridos, então acho que cabe a nós, vereadores, a Prefeitura Municipal, a Associação, buscar, a Vigilância Sanitária, buscar essa regularização em conjunto com as pessoas que realmente querem essa regularização, porque ninguém está indo em reunião, participando de eventos, para defender ou abonar aquele que está irregular e insiste em permanecer irregular. Porque a partir do momento que nós, vereadores, entramos numa questão de defesa da entrega do produto para a comunidade caçadorense, nós queremos esse produto de qualidade, né? Que ele realmente esteja com todas essas especificações. E aí, voltando então à indicação, um dos fatores para a conclusão dessas pessoas que querem a regulamentação não é ajuda financeira, eles querem redução de custos, porque isso, para um produtor rural, contratar hoje um veterinário, onera ele em praticamente R$1.000 mensais para a atuação desse profissional lá na base com ele. Como o município já dispõe desses profissionais, acho que também estaria fazendo a sua parte na regularização da feira. Isso aí, presidente. Com a palavra, a vereadora Cleoni. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu sou bastante simpática à ideia das feiras de produtores rurais, no seguinte sentido de que nós não tenhamos os atravessadores na relação produtor e consumidor. Porque sou esposa de agricultor, né, e às vezes eu vejo o quilo de cebola sair lá da roça a 35, 60 centavos e vejo no balcão do supermercado a R$ 3,50, R$ 2,99. Então, eu defendo a feira do produtor quando nós temos uma relação direta produtor-consumidor. E aí eu entendo que há vantagem para o produtor e tem que ter a vantagem para o consumidor, né? Eu fiquei muito frustrada que uma vez eu fui na feira e eu fui comprar granola. Daí disseram, tem granola, vou lá comprar. E eu cheguei lá, era o preço do supermercado. Daí eu cheguei e disse, meu senhor, esse preço aqui, e o produtor não era de Caçador, tá? Não, esse preço aqui é o preço que está lá no mercado. Né? E o mercado a gente sabe que tem impostos, tem tal e tal, que vai justificar. Então eu defendo aquilo que é correto. E a relação tem que ser correta. E outra coisa, me preocupa um pouquinho, vereadora, no sentido de que eu já sei que no tempo do seu Anélio Menta, não sei se o Lilo, alguém vai lembrar, o fato de contratar profissionais e colocar à disposição da associação, ele levou multas do Tribunal de Contas. E aí nós temos uma legislação hoje, que é a Lei 13.019, que vê a possibilidade de parcerias, mas com ordenamento diferente. Então, essa é uma situação a ser pensada. Quero dizer, defendo isso, mas eu acho assim que a gente tem que trabalhar numa perspectiva ética com todo mundo. E até situações assim que envolvam quem quiser estar produtor poderá participar dessa associação e que não possa, que isso não haja limite. Então, eu acho interessante a iniciativa, eu defendo a iniciativa, mas eu penso que isso tem que estar na coletividade. E destaco a minha preocupação no sentido de que eu entendo que hoje não é possível você contratar para ceder para uma ONG, né, face à legislação.
né, que a gente tem, e até porque sou conhecedora de julgados do Tribunal de Contas que aplicou multa. Me lembro o seu Onélio Menta, uma vez pegou diversas multas, e que é de cunho próprio em relação a isso. Mas, sem sombra de dúvida, vereador, nós temos que incentivar, o poder público tem que incentivar, tem que apoiar essas iniciativas, mas é o que eu quero dizer, a sociedade ou o consumidor também tem que ter um ganho em relação a isso. O agricultor vai ter, mas a sociedade também vai ter. Agora, sem sombra de dúvida, apoio essas iniciativas e talvez teria algumas outras alternativas, diferentemente de você contratar e colocar à disposição, com o intuito realmente de fomentar isso e apoiar principalmente o pequeno, que tem muita dificuldade de sobreviver nesse mundo um pouco mais difícil. É isso, presidente, muito obrigado. Vereador, eu não sei se talvez eu me equivoquei na explicação, ou a vereadora Shirley, ou de repente a redação, mas nós não estamos pedindo a contratação. Nós estamos, até foi retificado, e a leitura foi utilizado o termo cedência, mas é no seguinte sentido, a cedência que nós falamos aqui é na orientação aos produtores rurais de como proceder. E aqui nós não estamos falando da ONG, nós estamos falando da associação já existente, inclusive declarada de utilidade pública, para que eles, a associação, sejam orientados de como eles devem proceder. E aqui eu vou um pouquinho mais longe, tá? Nós temos hoje engenheiro agrônomo no quadro de servidores do município, que, dentre as várias funções, seria orientar o nosso produtor rural. Isso não ocorre por quê? Porque além de nós não termos a quantidade de profissionais necessários, deixou-se morrer a Secretaria de Agricultura. Porque antigamente, e aqui a senhora pegou o tempo do Menta, nós tínhamos engenheiro agrônomo que ia no interior, nós tínhamos engenheiro agrônomo que orientava, nós tínhamos médico veterinário e tínhamos o irmão do Darcy Ribeiro, não sei o que ele é. Hoje eu sei que a formação dele é médico veterinário, mas o cargo de concurso dele não é. Onde dava assistência ao produtor rural, tinha esse auxílio, obviamente que não de uma forma efetiva, prestando um serviço, era orientação. Então seria mais nesse sentido. Vossa Excelência me permite uma pois parte, não? senhor presidente? Só para complementar. Na verdade, a extensão ela existe desde o Estatuto da Terra, né? Onde que tem. Então, se não fizeram o atendimento ao agricultor por parte, isso é totalmente possível. A associação ela é uma entidade não governamental, ela é uma ONG, e hoje o título de utilidade pública, ele, com a Lei 13.019, ele caiu por terra. Não se depende mais disso para você poder ter as parcerias com o município. Correto. Né? Vereadora, concluiu? Yeah. Ele não depende mais disso, mas nós não podemos esquecer que o disso terminou ontem. E que até ontem a nossa legislação, inclusive municipal, se exige para você poder conceder incentivo que seja declarado de utilidade pública. Então, porque a lei agora não exige mais que ela seja declarada de utilidade pública, eu só quis fazer o comentário de que ela é declarada de utilidade pública, não que ela passe a ter direito, mas para demonstrar de que a Associação dos Produtores Feirantes e Caçador existe há vários anos, são declaradas de utilidade pública e visam ali, o objetivo é ajudar esses produtores, é tentar dar um auxílio para eles. Se não dá para ser através da cessão desse servidor, que então seja através de recursos públicos para que eles possam tentar amenizar o que eles estão passando. Então vamos esquecer, eu até vou pedir a concordância dos senhores vereadores e de quem ensinou aqui comigo, que é o vereador Itacílio e a vereadora, nós vamos retirar esta indicação para elaborá-la de uma melhor forma. Convido a senhora para que faça parte conosco, para que nos oriente e nos ajude no sentido de poder elaborar uma indicação que permita ajudar o nosso feirante, o nosso produtor rural, que está lá sendo cobrado, por mais que não é de agora, mas o que ele tem? Se virem. Não. Como que nós temos que ajudá-lo? Se nós não podemos ter uma orientação do nutricionista do nosso quadro de funcionários, do médico veterinário, do engenheiro agrônomo, não podemos dessa forma. Qual é a forma que nós podemos? Vamos repassar valores que também não pode contratar a pessoa com valores repassados no Ministério Público. Já existe, inclusive, rejeição de contas. Entendeu? Então,
Vamos analisar o projeto de extensão rural, tá? O que não dá é para nós, então, nós vamos agilizar o projeto de extensão rural. Depois do estudo da prefeitura, que vai dar 5 anos, se for um curso superior, daí nós não somos nem vereador, daí abandona o produtor rural já de que não vai ajudar, entendeu? Então, eu retiro, com a anuência da vereadora Cirlei e vereador Itacir, e nós vamos melhor elaborá-la para que volte, então, a esse plenário, visando atender o nosso produtor rural, o nosso feirante especificamente aqui, tá? Ou então que falar, inclusive o prefeito Saulo, no projeto de campanha dele, tem um projeto para ampliar a feira, então vai lá e destrua tudo. Ou nós ajudamos o feirante, ou deixamos ir lá tirar as coisas dele e fechamos a feira. Vamos fazer um camelódromo lá, que daí pode, né? Aí vira um antro. E eu nasci e me criei lá, vendo a feira do produtor rural. Nasci e me criei, é na frente da minha casa. E eu já vi o que aconteceu lá e sei o que virou aquilo. Depois, agora, do jeito... Vá lá na quarta-feira, 5h30 da tarde, e tente colocar o carro de vocês lá, estacionar lá para comprar um pé de alface. Vão lá para ver. Então, está voltando às origens e à valorização. Nós não podemos acabar com isso simplesmente porque ele não tem um quadradinho lá na casa dele tudo azulejado, porque ele não tem isso, porque ele não tem aquele outro. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o prefeito Saulo, vamos fazer a sessão da vaca mecânica, aonde ela já vem estruturada, acredito eu que esteja de acordo com as normas da vigilância, porque está cedida para um terceiro lá, que está utilizando ela para outros fins, tá? E o produtor rural que utilize aquele espaço com... Aí fazemos uma sessão do uso do imóvel mediante a lei autorizativa e tal, com a orientação dos profissionais que aí eles tenham que contratar, ou sei lá, se fizer o projeto de extensão, então se usa dessa forma. Com a palavra, vereador Neri. Senhor presidente, senhores vereadores, só para contribuir, eu acho que está de parabéns os nobres vereadores que fizeram essa indicação, mas está faltando, ao meu ver, um profissional que hoje a vigilância sanitária exige, que é a questão do engenheiro civil. Né, que tem que ter a fossa, tem que ter filtro, tem que ter todo o croquis nos desenhos lá para que se libere lá para o produtor. Outra coisa, nós temos as empresas do Estado, as SIDASC e a IPAGRE, que dão assessoria também para os feirantes e aos demais agricultores. O que eu vejo que seria o papel da Secretaria da Agricultura do município fazer com que essa assessoria chegue até os agricultores, feirantes ou não, e também que os agricultores procurassem essas empresas para ter maiores informações. Então, técnicos nós temos bastante. Claro, os agricultores merecem até mais, por isso estão de parabéns vocês. Mas eu gostaria, como contribuição, que incluísse o profissional engenheiro civil também nessa lista, porque a gente está acompanhando uma família ali do Cará, que está se legalizando-se, para que ele vende bolacha, cuca, pães e tal. Então, tem a autorização momentânea ali, parece que vão dar o alvará aí de 6 meses, temporário, mas que, por isso que a gente tem esse conhecimento, que tem que ter um engenheiro civil, que tem que ir lá, tem que fazer as fossas, tem que fazer o filtro, tem que fazer o croquis, tem que fazer, enfim, tudo como é na cidade. E no interior é difícil, porque muitas vezes não tem a matrícula, não tem o imóvel, não tem a planta da casa, do estabelecimento onde se produz. Outra coisa, se a gente vai contratar, o município que vai contratar esses profissionais, nós temos vários feirantes que não são de caçador. Tem feirantes que vêm de Rio das Antas, tem feirantes que vêm da Macieira, tem feirantes que vêm de Calmão. Já vi feirantes que veio nas proximidades, não na feira, mas veio vender que vem de Lebon Regis e os que vêm de fora. Só assim, senhor presidente, mas eu fico contente porque nós estamos lembrando aí do produtor rural e a questão de adequar, que já vem uma luta já há muito tempo para fazer com que ele tenha maiores condições de trazer o produto para o município da nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Tessaro. Só lembrando, senhor presidente, que a agricultura hoje tem um médico veterinário que foi contratado, passou pelo concurso da última vez, então ele está disponível na secretaria, é uma senhora, ela está disponível com um veículo e quando é solicitada pelos agricultores, ela está à disposição. Então, se a questão
do médico veterinário, a agricultura já possui, a secretaria está disponível para os agricultores. Eu não tenho certeza, vereadora Cleoni, mas a senhora está estudando, eu vi sexta-feira, mas se não me engano agora com a junção da Fundema com a Secretaria de Agricultura, acho que passou a ter 3 médicos veterinários no quadro, e nós temos 20 horas em extinção, e mais 2? Eu, para mim, que estava 2 e veio mais 1, 3, ou é 1 mais 1. Então, a questão de profissionais é mais a questão, pelo que eu entendi, redacional da indicação. Não é nem a questão do... É mais a questão aqui, eu entendi o comentário da vereadora Cleoni, né? Nós já tínhamos aqui o equívoco da contratação, já tinha sido riscado e colocado cedência, né? E agora nós já analisamos aqui a possibilidade de orientação, né? Só que, obviamente, tem que ver a legalidade e a forma correta de se proceder. Mas está retirada, então, a indicação. Com a palavra, o vereador Márcio. Parabenizar a Cirlei, vereador Cirlei e o Itacir, pela indicação que levantou toda a discussão, onde vai ser elaborada uma indicação melhor. Com certeza, os produtores, né, o pessoal da feira, precisa de um apoio, precisa de informações, aonde gera vários empregos, aonde o que arrecadam, gastam em nossos comércios da nossa cidade e movimentam a nossa economia. Com certeza merecem e precisam de um apoio. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Cidir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer assim que nós temos na LDO e no orçamento lá, na Secretaria da Agricultura, um programa de assistência ao produtor rural. Daí você não precisa contratar ninguém, é só se determinar que as pessoas vão lá e ajudam o produtor rural. Nós temos lá, uma das metas da administração é essa. Então, quer dizer, você não precisa... Uma vez que você contratava a pessoa, daí você caía em erro. Você transferir dinheiro, também você cai em erro, porque você vai contratar a pessoa. Então, é só fazer o programa já tem na LDO. Programa de assistente ao agricultor. Então, você vai lá ajudar o agricultor, né? Você vai lá prestar, manda um nutricionista, manda um engenheiro civil, manda um veterinário, manda um agrônomo, assim por diante. É esse o objetivo. É isso aí. É esse o objetivo. É esse o objetivo da indicação. Então, é tão simples. Mas vamos estudá-la e reapresentamos na segunda-feira. E se não tiver, nós criamos no orçamento sendo. Daqui um dia nós vamos colocar na LDO, vamos criar uma rúbrica no orçamento para destinar para atendimento desse pessoal. E também não podemos excluir o pessoal de fora, né? O pessoal da Rua das Antas, porque quando eles vêm estudar em Caçador, quando eles vêm fazer compra aqui em Caçador, gastam o seu dinheiro aqui, então a gente tem que pensar no todo. Nós temos que pensar na região, no regional. Obrigado. Senhores vereadores, senhoras e senhores, Senhor presidente, com a palavra, só um minutinho, eu percebi antes nas nossas indicações aqui que o Luiz Carlos levantou uma plaquinha ali, que vai agregar bastante nas indicações dos vereadores aí sobre iluminação. Percebi isso aí, então só queria que ele levantasse para a gente poder ler a plaquinha para ele ali. Escuridão gera insegurança. Então, está aí o registro firmado aí. Beleza, obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, essa cobrança, só para passar para o pessoal da rua lá, eu passei diretamente ao setor competente lá com o Rubens. Faz quanto tempo? 2 semanas, né? Mas a gente vai estar cobrando mais deles lá também e anunciando a presença de vocês aí, que é uma força, tá bom? Seria isso, muito obrigado. Senhores vereadores, senhoras e senhores, não havendo oradores inscritos, agradeço a presença dos visitantes e imprensa e convoco os nobres pares para a próxima sessão ordinária, em homenagem ao PMDB, no dia 15 de maio, a hora regimental com a ordem do dia que será anunciada pelo vice-presidente. Expediente e palavra livre. Está encerrada a presente sessão. Não vou falar nada, eu tenho uma reunião.